A gente está aqui com o engenheiro agrônomo João Manuel e a gente vai fazer umas perguntas para ele. Boa tarde, João. Boa tarde. Quais são os nutrientes que estão disponíveis no solo e em qual forma química eles estão? Bom, na verdade, assim, são vários nutrientes que temos no solo, em geral, mas os principais nutrientes, falando em questão de plantas, é o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e o enxofre. São os 6 principais. Temos outros que são elementos que são em menor quantidade. Perguntou a respeito da forma química que eles são disponíveis. Então, o nitrogênio ele normalmente está presente na matéria orgânica do solo, ou então na forma iônica, nitrato ou amônio absorvido nas partículas do solo. O fósforo, da mesma forma, ele não está normalmente tanto na matéria orgânica quanto no nitrogênio, mas também está presente, e ele também na forma normalmente de fosfatos absorvido nas partículas do solo. O potássio da mesma forma, o cálcio e o magnésio da mesma forma, e o enxofre é um que é similar ao nitrogênio, também está muito presente na matéria orgânica e também na forma de sulfato, principalmente ou absorvido nas partículas do solo ou na solução do solo. E isso é mais ou menos esses os nutrientes principais. E os nutrientes devem estar em qual forma química para serem absorvidos? Bom, as formas químicas que esses nutrientes podem estar disponíveis para a planta, elas só absorvem, por exemplo, o nitrogênio na forma de nitrato ou de amônio, e normalmente nessas formas iônicas, por exemplo, o enxofre na forma de sulfato, o fósforo na forma de fosfato. Os únicos nutrientes desses citados, desses 6 principais, que são absorvidos pela planta normalmente numa forma que não seja com oxigênio junto, são os que são metais, normalmente metais alcalinos como o potássio, cálcio e magnésio. Essas são as principais formas químicas, né, que são, em resumo, daria para se dizer que as plantas absorvem nutrientes quando eles estão na forma iônica na solução do solo. E qual a contribuição desses elementos para a planta? É bem diverso, na verdade. O nitrogênio, por exemplo, ele forma as proteínas e principalmente, entre outras partes estruturais da planta. Então, sem nitrogênio a planta não tem como crescer, normalmente ela fica meio amarelecida porque ela não consegue sintetizar algumas proteínas essenciais. O restante dos nutrientes, normalmente eles têm alguma função em alguma enzima que seja essencial para o metabolismo da planta, principalmente o potássio. O fósforo participa principalmente da parte de troca de energia dentro da planta, dentro das células da planta, da própria divisão celular. Então são inúmeras, na verdade, as funções que cada um dos elementos tem na planta. Qual é a importância da água para que as plantas consigam aproveitar os nutrientes presentes? Então, o que acontece? A planta, ela funciona, como o professor meu diria, ela funciona como uma cuia de chimarrão. No caso, a atmosfera, quando ela está com uma pressão negativa, quando ela está muito seca ou quando tem pouca água no ar, a atmosfera puxa a água do solo. Só que normalmente ela puxa essa água por dentro da planta. Então, quando a planta tem as raízes, ela puxa a água do solo, passa por dentro dela e vai para a atmosfera. Isso então é um processo que não ocupa a energia da planta. A planta não tem um mecanismo de sucção ativo. No caso, a própria atmosfera se encarrega de passar a água por dentro da planta. Por que isso é importante para os nutrientes? Porque os nutrientes estão no solo, normalmente ou na forma iônica ou absorvido nas partículas do solo. E então a planta precisa que os nutrientes se movam através da água. Daria para se dizer que a planta ela pode pegar os nutrientes, pode absorver os nutrientes passando a raiz pelos nutrientes, no caso interceptando os nutrientes com a raiz,